Será que investir em fundos imobiliários é uma grande oportunidade para esse momento atual? O IFIX fechou o último ano com uma queda de 5% nos últimos 6 meses, o cenário também não é bom. Ele chegou a ponto de registrar a pior semana desde a pandemia do Covid, mas desde o início de 2025 o IFIX vem se recuperando. No último mês a alta já é de mais de 6%, por isso tem muita gente falando que essa aqui é uma grande oportunidade de compra. Foi o melhor investimento de fevereiro e a pergunta é, será que ele será o melhor investimento do restante do ano? Será que investir em fundos imobiliários agora é uma oportunidade? É hora de comprar ou é hora de vender agora que deu um pequeno lucro? Bom, é isso que o meu sócio Felipe Almeida vai te revelar aqui nesse vídeo. Presta muita atenção se você investe ou deseja investir em fundos imobiliários. Deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. Boa, vamos lá, e a primeira coisa que eu precisei lembrar quando eu estava montando o roteiro desse vídeo foi de um trecho do vídeo do professor Baroni, uma das maiores referências quando se fala em fundos imobiliários aqui no Brasil. Inclusive nesse corte aqui, onde ele comenta o que é que ele enxerga para o futuro do mercado. Nós estamos só começando isso aqui, esse negócio vai crescer muito ainda, e quando crescer e chegar aos fundos de pensão mesmo para valer, os institucionais para valer, os investidores estrangeiros para valer nisso a história, o preço não pode ser esse. Porque assim, quem está precificando o mercado de fundos imobiliários hoje, eu acabei de te dizer, é na média quem tem 50 mil e que na mediana é 3 mil reais. Na mediana é 3 mil reais. Então o investidor pessoa física, super iniciante. Ele precifica muito mal porque ele ainda vai comparar com o aluguel. Não, pior do que isso. Ele vai comparar com o CDB do banco. Ou seja, segundo o Baroni, atualmente o mercado de fundos imobiliários ele é extremamente mal precificado. Principalmente porque a gente ainda vive uma dominância de pessoas físicas nessa ferramenta de investimentos aqui, que a qualquer momento fica comparando com CDB, com taxa Selic, com isso e aquilo, e muda de um investimento que acha que é melhor de uma hora para outra. Então, se esse comportamento médio da pessoa física no Brasil estiver realmente acontecendo, será que o mercado está mal precificado? Está barato? Como é que estão os preços? Vamos olhar para os dados para a gente entender. E para medir isso de forma objetiva, a gente precisa começar pelo preço por valor patrimonial, que é o principal indicador para a gente entender de forma superficial e direta, que é o principal indicador para a gente entender de forma a mais direta possível qual é a comparação entre o preço atual do ativo com o seu real valor justo. Se a gente for dar exemplos reais, olha para o XPLG aqui, que está com PVP de 0,88 aqui. Esse que é o terceiro maior fundo de galpões logísticos do Brasil, que está, segundo a métrica, 12% abaixo do valor que deveria somente pela contabilidade de quanto custa os imóveis deles. Ah, Felipe, mas o preço valor patrimonial não deveria ser considerado sempre a verdade absoluta. E pode ser que isso seja verdade. Uma estratégia mais aprofundada que analise outros contextos faz muito mais sentido. Mas também não dá para simplesmente desconsiderar um momento de preço por valor patrimonial baixo. Eu já vou te mostrar por quê. Agora, o fato é que o mercado como um todo de fundos imobiliários parece estar mostrando um desconto segundo essa métrica. É o que alguns gestores chamam de a hora certa de investir, justamente por essa razão. Se a gente for olhar o final de dezembro do ano passado, o que a gente tinha era, em cada um dos setores dos fundos imobiliários da Bolsa, um PVP, em quase todos os casos, abaixo de 1. Somente o setor hoteleiro ali estava com PVP acima de 1. Sendo que no final desse último mês, já de 2025, um panorama mais atualizado que a gente enxerga é um cenário de PVPs ainda mais baixos, onde praticamente todos estão abaixo de 1 e até mesmo o setor hoteleiro que estava mais acima está muito mais próximo de 1 nesse momento. Então dá pra gente continuar afirmando que o mercado de fundos imobiliários sim segue barato em relação a ele mesmo. Tá, Felipe, mas por que os preços seguem tão descontados? E aqui a gente tem algumas razões gerais. A primeira delas é a alta da Selic, que está com projeção de subir ainda mais esse ano. Algumas pessoas falando que ela pode bater 14,25 ainda esse ano, outras falando que ela pode bater 15. E isso vai exatamente naquela linha que a gente estava falando, das pessoas físicas que consideram que, se a Selic vai pagar 15 até o final do ano, tem pré-fixado pagando 16, 17, para que eu vou ficar nos fundos imobiliários que estão perdendo valor nos últimos 12 meses? E isso faz com que o fluxo de dinheiro saia dos fundos imobiliários e passe a ir mais para a renda fixa, causando justamente pressão de venda nos fundos imobiliários com mais desvalorização da cota, ou pelo menos uma não valorização. Razão número 2 é que a gente ainda vê um risco fiscal muito grande no Brasil, onde as contas públicas insistem em não se equilibrar por causa das decisões políticas que a gente vem vendo. Inclusive, já agora em 2025, o que a gente vê já são números estimados em quase 32 bilhões de déficit em fevereiro desse ano. Esse cenário aqui acaba também afastando investidores estrangeiros da Bolsa brasileira, o que impulsiona a alta do dólar, que acaba por si só pressionando a inflação no Brasil, que, por causa da pressão inflacionária, a gente
gente tem menos expectativa da queda dos juros, o que fecha o ciclo de manter a Selic alta e dificultar a performance dos ativos de risco, como os fundos imobiliários. Beleza, entendemos que isso influencia pra caramba, mas isso não muda também o fato do PVP estar muito baixo. Então será que isso não seria suficiente para dizer que sim, os fundos imobiliários estão numa oportunidade muito grande nesse momento? Eu quero te dar uma resposta muito clara e direta sobre isso, te mostrando argumentos por trás. Agora, é extremamente relevante lembrar que a gente tá gravando esse vídeo aqui para milhares de pessoas diferentes, cada um com carteiras, experiências, perfis de investidor diferentes. A única forma de uma resposta ser extremamente correta para o teu caso é você participar de uma sessão de mapeamento de oportunidades da tua carteira, que a gente está disponibilizando aqui no Clube do Valor. É nela que um dos nossos especialistas treinados com as nossas estratégias vai analisar a tua carteira de forma individualizada, considerando o teu perfil de investidor, os teus objetivos financeiros e o teu contexto patrimonial, inclusive, para traçar um plano de ação específico e te mostrar com clareza como é que você pode saber a hora certa de comprar e de vender ativos no teu portfólio. Para você participar é extremamente simples e totalmente gratuito. Você só precisa fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela em algum lugar ou clicar no primeiro link que vai estar na descrição do vídeo. Beleza, agora para a gente tentar entender se é uma oportunidade ou não. A gente já viu que o PVP está abaixo da média e isso é fato comprovado ali. Agora, pergunta que fica é, será que quem comprou o mercado de fundos imobiliários em outro momento em que o PVP estava baixo assim, teve uma performance acima da média? Para a gente entender se é uma oportunidade. E aí quando a gente olha para esse estudo aqui, a gente vê um pouco dessa resposta. Essas duas linhas desse gráfico correlacionam as variações de preço por valor patrimonial do IFIX, que é essa linha azul escura, e na linha cinza é mostrado o desempenho em termos de rentabilidade dos 12 meses seguintes de quem comprou o IFIX naquele momento. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui para o período entre 2014 até 2016, onde o PVP dos fundos imobiliários estava abaixo de 1, girando em torno de 0,7 a 0,8, quem resolveu comprar fundos imobiliários nessa época, nos 12 meses subsequentes, acabou tendo uma rentabilidade que ficou bem positiva nos fundos imobiliários, sendo algo na casa entre 10 até mesmo 40% a depender do momento que foi escolhido. Ou seja, num futuro próximo a performance foi positiva. Agora, em compensação, o oposto também é verdade. Em momentos em que os fundos imobiliários mantiveram um preço por valor patrimonial acima de 1, entre 1 e 1,1, chegando até 1,2 em alguns momentos, quem comprou naquele momento, a performance do futuro próximo, mostrado pela linha cinza, acabou girando numa performance no zero ali, chegando até uma performance negativa de menos 10% nesses momentos. E você vê que esse cenário ele vai sendo inverso ao longo do tempo. Ou seja, aqui a gente já tem um insight muito grande que, caso a história se repita como vem sendo, o que tem um certo sentido lógico, quando você escolhe ativos descontados, eles tendem a ter uma performance mais positiva para o futuro. E aí, beleza, isso aqui mostra um possível cenário de valorização das cotas, é o que a gente acabou de ver. Só que não é só isso nesse momento no mercado de FIIs. Existe uma outra vantagem no mercado que pouca gente fala quando os fundos imobiliários estão mais baratos. Pensa comigo aqui, imagina agora que você tem um apartamento que ele vale R$1 milhão e você não mora nesse apartamento, você colocou ele para alugar como uma forma de investimento. E aí, beleza, imagina que esse apartamento ele já está alugado e você tira de renda mensal ali R$5 mil de aluguel. Ora, beleza, se a gente for calcular a rentabilidade desse teu aluguel, a gente vai estar falando de 0,5% em cima do seu capital investido. Ok, beleza. Agora imagina que aquele prédio, aquela região ali que o teu apartamento está situado, fica um pouco mais desvalorizado por alguma razão. E aí, justamente nesse momento, tem um outro dono de apartamento do mesmo prédio que está vendendo um apartamento igualzinho ao seu. Só que ao invés de ele vender por R$1 milhão, ele está vendendo por R$800 mil. Ora, imaginando o mesmo cenário, se você comprar um segundo apartamento no mesmo prédio, só que dessa vez por R$800 mil, e se você alugar pelo mesmo valor que você aluga o seu atualmente, em R$5 mil por mês, ora, se a gente falou que o teu primeiro apartamento vai estar com a rentabilidade de 0,5% ao mês, o segundo, que também vai ter um aluguel de R$5 mil por mês, só que vai ter custado R$800 mil por causa da compra no momento barato de mercado, ora, esse aqui, ele vai estar com a rentabilidade mais alta, na casa de 0,62% todos os meses. Resumo da ópera aqui é que você aumentou mais de 20% a tua capacidade de geração de renda somente por comprar no momento correto. E é a exata mesma coisa que acontece no mercado de fundos imobiliários num momento como esse, o que favorece o famoso carrego nos fundos imobiliários. Olha um exemplo prático aqui para você entender. O fundo imobiliário que eu peguei aleatoriamente, o REC-R11, que é um fundo de papel e caiu nos últimos 12 meses, quase 13%, sendo que nesse mesmo tempo ele manteve e até aumentou um pouquinho mais o dividendo pago por cota nesse período. Ora, o que é esperado de se ver acontecendo nesse fundo? Naturalmente, o dividend yield dele aumentou, já que o dividendo se manteve, subiu um pouco mais e o preço caiu. Ou seja, o carrego foi valorizado. Passar tempo com esse ativo na carteira, deixando que ele pague dividendos e rentabilize o teu patrimônio ali, também tem uma condição positiva justamente por causa desse cenário que a gente está falando. E aí, quando a gente olha para isso tudo aqui, não dá para dizer que não é uma ótima oportunidade para quem está pensando em
fundos imobiliários. E aí fica a pergunta, será que porque os fundos imobiliários estão num bom momento de oportunidade, eles devem ser comprados por todo mundo? E segundo, a gente sabe que a gente tem mais de 400 fundos imobiliários na bolsa. Quais deles você deveria escolher num momento como esse? Todos? Nenhum? Um ou dois? É isso que eu vou te mostrar agora. Mas o fato é que se você está assistindo esse vídeo de fundos imobiliários, você está pensando em aumentar a tua renda passiva mensal. Não tem outra explicação para você investir em fundos imobiliários. E pensando em te guiar ainda mais num cenário como esse, nos dias 24 e 25 de março agora, vai acontecer as aulas da Jornada da Renda Vitalícia, onde o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do Clube do Valor, vai te mostrar uma forma de alcançar uma renda passiva vitalícia de R$30 mil por mês, usando o que a gente chama aqui de terceiro ponto de alavancagem patrimonial. As inscrições para esse evento aqui são totalmente gratuitas e já estão abertas, você vai encontrar no segundo link aqui da descrição do vídeo. Dito tudo isso, o que é que a gente está fazendo aqui no Clube do Valor? Ora, primeiro de tudo, boa parte dos clientes aqui do clube estão comprando fundos imobiliários nesse momento, porque antes de qualquer investimento acontecer na carteira de um investidor, a primeira coisa a ser feita é definir um sistema de alocação estratégica, que passa principalmente por encontrar um modelo de alocação perfeito, ideal para cada um dos investidores. Vamos imaginar um investidor que escolheu o modelo sofisticado, por exemplo, que define uma alocação como essa que está aqui na tela para vocês. Entre outras coisas da renda variável, são 20% aqui definidos para fundos imobiliários. E o que a gente vê é que investir com as estratégias certas, com alocação como essa, já teve uma performance muito positiva no passado, nos últimos 10 anos, de forma comprovada. É lógico que isso aqui não garante retorno futuro, mas mostra que sim, esse é um ótimo cenário de você definir a sua estratégia. De forma gráfica, a gente vê que uma carteira assim teve rentabilidades bem acima do Ibovespa e do CDI. E o que acontece num momento como esse, numa carteira exemplo como essa, é que se os fundos imobiliários caem demais, naturalmente os 20% que eles deveriam representar na tua carteira vão virar 18, 17, 15. E aí a principal função do investidor, do planejador financeiro que acompanha esse investidor, é guiar os próximos aportes, os dividendos, o rebalanceamento dessa carteira para aquelas alocações que ficaram para trás, que estão abaixo do que deveriam na carteira. E é assim que você acaba se forçando a comprar os ativos que estão na baixa. E na hora de selecionar quais são os melhores fundos imobiliários para investir, a gente usa uma estratégia que a gente chama de fundos imobiliários classe A, que seleciona entre alguns filtros no mercado os 15 fundos mais consolidados e perenes que a gente tem no Brasil hoje. Alguns deles sendo o XPML11, que está com preço por valor patrimonial em cerca de 0,8, e o BTLG ali, que está com quase 10% de desconto na cotação também, ainda segurando um dividend yield de mais de 9,5%. E caso você queira entender detalhes de como é que essa estratégia fundos imobiliários classe A funciona, e mais lá no fim encontrar outros 7 fundos que estão dentro dos mais consolidados e perenes da bolsa nesse momento, aí você precisa baixar um e-book que a gente escreveu contando tudo isso, e eu vou deixar atribuído aqui no vídeo ou um link da descrição do vídeo também. Dito tudo isso, sim, os fundos imobiliários estão numa ótima oportunidade nesse momento para quem faz sentido, para quem tem uma estratégia clara de investimento. Agora, também existe um risco por trás do mercado de fundos imobiliários, e se você quiser saber qual é esse maior risco que existe e que ninguém está te contando, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que a gente contou tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.